O que a gente vai conversar hoje? A gente vai conversar isso aqui. Me deram a encomenda de perguntar e de falar o que é a Base Nacional Comum Curricular e como que ela vem para o ensino médio. Bom, nós vamos falar sobre isso, vamos trazer todo o detalhamento da base, talvez não tão aprofundado, porque aí era um curso que a gente tem que dar, né? Mas a gente vai explicar e tirar as dúvidas de vocês, inclusive do ensino médio, em primeira mão. Nós chegamos ontem da reunião do MEC, onde ele mostrou pela primeira vez a Base Nacional Comum Curricular do ensino médio. Quem é do ensino médio aqui? Educação infantil? Ah, as minhas meninas. Tem meninos também do infantil? Tem, né, professores? Ensino fundamental, anos iniciais e os anos finais. Ótimo. Mas onde que está o nosso coração? Essa é a pergunta que eu queria que guiasse toda manhã de hoje. Onde é que está o seu coração? Verdadeiramente. Porque para começar a falar de base nacional, né, para começar a pensar sobre a base, a gente tem que pensar primeiramente que nem toda criança é igual, que nem todo jovem é igual. Nós temos que falar de infâncias, de juventudes. Olha aqui uns para os outros, porque a gente tem um problema. Sabe qual é o nosso problema? A gente se enxerga, mas às vezes a gente não vê. Você já olhou profundamente para os olhos da pessoa que está do seu lado? Olha, tem gente que fala aqui, eu não posso, porque senão eu me apaixono. E eu vou dizer para vocês, se apaixone. Sabe por que tem que se apaixonar? Porque nós estamos numa sociedade de destruição do ser humano, de destruição global, porque a gente não se apaixona. Só que não pode ser a paixão, aquela paixão volátil que vai e passa. Tem que ser uma paixão que vem ao encontro. Jesus Cristo foi apaixonado por nós, né? Porque senão não tinha nem morrido. Falava, entrega esse povo e vai. Que é isso? Vou ficar aqui nessa cruz sofrendo? Não. Ele teve amor profundo, benevolência, né? O amor profundo. Então nem todos nós somos iguais e graças a Deus que não somos. Mas as nossas aulas são diferentes ou são iguais? O nosso plano de ensino para para os sétimos anos é um para cada ano ou a gente faz um para cada turma? Tarefa de casa, como é que ela é? Ela é para todo mundo ou eu olho as diferenças? Porque muitas vezes a gente é provocada a pensar assim, professora, e aí eu vou pegar a realidade do ensino médio, do Fundamental 2. Eu sou professora, tá, gente? Então não é demagógico o que eu estou falando, é real. A gente trabalha 3 horários, manhã, tarde e noite, quem sabe de madrugada, preparando material. Sábado de manhã a gente está aqui. Sábado à tarde a gente está preparando prova. Domingo de manhã a gente dá uma atenção para a família, porque senão, né? O marido, a esposa e os adjacentes falam, meu filho, peraí, você tem casa. Mas isso não acontece aqui, tá, gente? É só comigo. Tá? Então, a gente olha e fala assim, deixa eu ver o que eu já tenho, porque me ajuda um pouco. Porque é melhor partir do que eu tenho do que eu ainda ter que montar uma coisa totalmente nova, porque afinal de contas isso leva o quê? Tempo. Estou errada? Em algumas situações, a gente passa, olha a sala e fala assim, olha, eu tenho um aluno com necessidades educacionais especiais. Eu preciso fazer a inclusão dele, porque ele é cego, porque ele é deficiente auditivo, porque ele é Down, ou porque ele tem um transtorno, os TDAHs da vida. Aí eu ainda penso uma estratégia diferente para ele. Não é assim? Nem sempre. Vamos pôr o dedo na ferida? Fazer inclusão é fácil? Só que a gente esquece de uma coisa. Incluir é incluir a todos. E se cada um tem um tamanho diferente, cada um aprende de um jeito,
diferente. Nós estamos vivendo hoje uma esquizofrenia pedagógica. O professor está adoecendo, fala assim, meu Deus, eu tenho que passar no Enem, porque a professora da educação infantil, lá da pré-escola, do menininho de 4 anos, o pai vai matricular na escola. Quem é coordenador pedagógico aqui? Tem alguém? Tem muitos. Quem é de educação infantil? Professora, o pai chega, eu sou sua mãe, sua futura mãe, porque eu vou ver se eu quero. Aí eu chego, como é o nome da senhora? Shirley? Cristiane? Aí eu vou lhe fazer assim, Cristiane, você é de qual colégio? Educacional Menino Jesus. Do Menino Jesus. Aí vou chegar lá, vem cá só um pouquinho, Cris, por favor. Aí eu chego lá e vou passar por uma entrevista, porque eu tenho que trazer minha criança para fazer, né, uma avaliação diagnóstica, conhecer a escola. Aí eu falei, Cristiane, eu gostei bastante, boa, bonita essa escola. Qual que é a sua aprovação mesmo no Enem? Lá a escola é filantrópica, a que nós trabalhamos na educação infantil. Então não tem terceiro ano? Não, não temos. Olha, você vê que eu acertei, né? Na pessoa. Maravilha! Então até que ano vai na sua escola? É até o nível 3, que é crianças de 5 anos. Ah, então é só educação infantil. Ok. E ela sai alfabetizada? Necessariamente sim. Ah, então minha filha vai saber ler, escrever e já é o início da soma, da subtração. Aos poucos, né? Não, não, professora, deixa eu explicar. A minha filha é muito inteligente, só não está entendendo. Ela, se a sua escola for boa, ela é capaz de um pouquinho da multiplicação ela saber. Mas ela tem necessariamente que aprender a ler e escrever, não na educação infantil. Professora, então me desculpe, eu vou procurar uma outra escola. Alguém que tem até o ensino médio? Nenhum coordenador de educação infantil que tem até o médio? Vem cá, professora, que eu quero matricular meu filho, meu bebê. Tá? É o meu bebê. Gente, isso tudo é fictício, não acontece, tá? Aqui em Teresina não acontece. Professora, a senhora de qual colégio? Colégio Sagrado Coração de Jesus. Ah, legal. Eu tenho uma criança de 7 anos. Qual é a série que eu vou poder matricular? 2º ano. Professora, mas é o seguinte, sabe o que é? Meu filho está tão adiantado. Olha, um menino de Deus. Menino de Deus. O menino lê, escreve, faz tabuada. É um espetáculo. Será que não dá para a gente progredir com esse menino, não? Botar ele aí num 3º ano, para ele ganhar tempo, né? Porque, afinal de contas, coitado, meu filho vai ficar perdendo tempo aqui no 2º ano? Não. Ele precisa ser matriculado no 2º ano, porque ele inicia no infantil, com 1 ano no infantário, se ele entrar com 1 ano, 2 anos no maternalzinho, 3 anos no nível 1. Cada escola tem sua terminologia. Não, mas, professora, a senhora não está entendendo. É obrigatório, porque o meu filho, ele está muito além. A senhora é obrigada a matricular ele no 2º ano? Sim. Então, a senhora me desculpe, eu vou para outra escola, porque lá ele vai fazer um teste. Ele desenvolve algumas competências e habilidades, mas ele não está pronto para enfrentar os desafios das séries seguintes. Professora, a senhora está dizendo que meu filho é incompetente? Tem um problema nisso. Mas, para terminar essa conversa, qual é a sua colocação no Enem mesmo? Muito boa, excelente. Não, muito boa, excelente, é muito genérico. Olha, me desculpe, realmente eu não vou matricular aqui, porque, primeiro que a senhora falou que meu filho é incompetente. Depois, porque ele tem condição de estar muito além e a senhora não quer pôr ele onde ele merece. Terceiro, a senhora não sabe nem onde que a senhora está no Enem, até logo. Isso não acontece, isso é uma coisa muito tranquila, tá, gente? Na verdade, isso acontece lá na minha escola. Mas por que a gente está discutindo isso? Porque a gente está falando de competências do século XXI e a Base Nacional Comum Curricular. Não é nenhum bicho de 7 cabeças e uma invenção moderna, tá? Mas a gente está agindo ainda com
competências do século XX, em algumas vezes até do século XIX. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar é: essa discussão hoje, ela é político-pedagógica, ela não é político-partidária. Porque se eu for entrar aqui numa discussão partidária, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que vai falar que a base é do Temer, não, a base não é do Temer, mas é uma lei impositiva, a lei do ensino médio, e vai entrar num rebuliço que não vai adiantar nada. O que a gente tem que entender é: a base não é uma invenção de hoje, ela tem aí no mínimo 20 anos que está sendo discutida. O processo de legitimação da base a gente pode discutir. Isso está dentro de uma alçada política, de discussão. Mas o que a gente precisa entender é que ela existe, ela vai ser implantada, independente de governo. Se isso vai ser implantado progressivamente ou não, aí depende dos governos que nós elegermos, mas que é um documento que não dá para mentir. E quando a gente pega o documento e lê e estuda esse documento, a gente percebe que, de novo, não tem nada. O que tem são arranjos curriculares que podem ser diferentes do que a gente faz na escola. Mas o conceito metodológico, o conceito de organização da base, a gente já está falando há, no mínimo, 20 anos. A gente falou na LDB, a gente falou nos PCNs, nas diretrizes curriculares. E aí, a gente falava, agora consolidou num documento. É isso, o primeiro ponto. Então, para falar da base, para entender a base, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que a gente quer enquanto desenvolvimento de competência dos nossos alunos. Tradução, onde é que está o nosso coração? Como é que a gente forma esse aluno? Quem é esse aluno? Porque ele vem de uma família, de uma história, de uma cultura, seja de uma escola filantrópica, seja de uma escola não filantrópica. Quem é esse aluno que a gente prepara para a sociedade? Que sociedade que a gente quer? Porque a sociedade que a gente tem, a gente já conhece. Mas quando a gente fala, olha, e aí eu vou começar a perguntar para vocês, o aluno precisa ter autonomia, ele tem que dar conta de estudar, de se construir quanto ser humano, de ter uma formação integral, de tomar decisões, de escolher se ele quer ser disciplinado ou de ser indisciplinado. Ele tem que ser preparado para decisões. Isso é novo? Quem já leu verdadeiramente, aí vocês esqueçam as diretoras de escola que estão aqui, todos são professores. Quem já leu verdadeiramente seu projeto político pastoral pedagógico? Ótimo. Quem já estudou o seu projeto político pedagógico, pastoral pedagógico, e quando foi fazer seu plano de ensino, foi nele para fazer a construção do seu plano de ensino? Não tem problema, não precisa ter vergonha. Sabe por que a gente está falando isso? Porque em todos os projetos político-pastorais pedagógicos, aí eu pergunto aqui aos diretores de escola, fala de autonomia? Fala. Isso está dentro da nossa raiz de educação católica. Quantos anos, padre, mesmo os jesuítas têm na educação? É bastante. Tradução. Fala por um acaso os jesuítas na educação jesuíta da preparação para a autonomia? Olha, então é novo, gente, mas nós estamos falando que é uma competência do século XXI. Quer dizer que, no mínimo, a gente não está dando conta nem do que a gente pensava lá no século XIX. A gente está falando que os nossos alunos precisam ter autoconhecimento. Nós temos autoconhecimento de nós mesmos. Porque lembra da primeira fala que eu disse que a gente enxerga muito os outros, mas às vezes não olha ele? A gente faz muito conosco também. Às vezes a gente nem se enxerga, quanto mais não se conhece. A gente está dizendo que dentro dessas dimensões a gente tem que estar preparando esse jovem, né, essa criança e jovem, para colaboração, para abertura para o novo, para responsabilidade.
A gente está falando que eles precisam ter competências de comunicação, de pensamento crítico, de resolução de problemas, de criatividade. Eu trabalho com todas as escolas católicas. Todas têm isso no seu projeto político, pastoral, pedagógico. Então, falar que a base trouxe novas competências já é questionável, porque, na verdade, tradução disso tudo é formação integral do ser humano. Só que eu só consigo formar o outro integralmente quando eu estou bem. Lembram lá da fala da esquizofrenia pedagógica? Às vezes a gente joga a água da banheira com o bebê fora. A gente entra nos modismos. Agora é moda o construtivismo. Aí a gente nem sabe direito o que é construtivismo, a gente está fazendo. Agora não pode mais corrigir o caderno com caneta vermelha porque traumatiza. O menino traumatiza. Aí eu só posso usar caneta verde. E eu não posso falar não, porque não, nossa, imagina, falar não, isso vai tirar do menino a sua autonomia. É mesmo? Se é tão ruim o não, por que existe só o sim? Não existe só o sim. Então, o que a gente está falando é que para formar uma criança, um jovem, na perspectiva integral, é formar, sim, em competências cognitivas, em competências socioemocionais, mas é principalmente ter um professor que está cuidado. Porque eu só dou conta de cuidar do outro quando alguém também cuidou da gente. E essa responsabilidade do cuidado não é só do outro, é com nós mesmos. Pare e olhe-se. O que você fez por você no dia de hoje? Ah, Roberto, mas é só 9 horas da manhã. Tudo bem. Ontem, o que você fez verdadeiramente por você? Não, almocei, jantei, dormi. Essas são as necessidades básicas. Quando a Base Nacional Comum Curricular vem nos provocando a formar integralmente o outro, ele também está nos cutucando e falando assim, você é um ser humano. Você não é só razão, você é razão, emoção, espiritualidade. Cuide-se para que você esteja bem e você dê conta de cuidar do outro. Cuide da sua família, cuide da sua espiritualidade, cuide do seu lazer, cuide do seu corpo. Que você vai dar conta de cuidar das suas emoções, a inteligência emocional. Que você vai estar melhor, mais saudável para os desafios da vida. Consequentemente, você vai ter um trabalho onde você vai se realizar melhor e mais. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar que essa educação que está lá na base está falando dos 4 pilares, do ser, do conhecer, do fazer e do conviver. Que essas competências cognitivas que são trazidas na base, elas não estão separadas das competências socioemocionais. Elas estão imbricadas, elas caminham junto, porque nós não somos só razão. E nós não podemos ser também só emoção. Biologicamente, nós somos um ser sistêmico, complexo, integrado. Então, quando a gente pensa na formação dessa juventude, das infâncias e da juventude, olha o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Qual é o projeto de vida que ele tem? Senhores e senhoras, as nossas crianças estão morrendo. O índice de depressão na infância é um dos maiores deste século. Os nossos meninos têm tudo e não têm nada. Qual é o seu projeto de vida mesmo? Porque eu só dou conta de pensar no projeto de vida quando eu olho no meu plano de ensino e olho a minha sala de aula como um espaço possível de aprendizagem significativa e formação pedagógica pastoral. A escola em pastoral. Porque
Porque senão, senhores, nós somos o mais do mesmo. Ou a nossa escola tem uma diferença, porque ela é uma escola católica, ou senão nós só estamos passando no vestibular. E aí, só passar no vestibular é muito pouco para quem tem, no mínimo, aí uns 70, 80 anos de vida. Professora, mas por favor, nossos pais cobram uma melhor colocação no Enem e passar no vestibular. Eu nunca falei que resultado é pecado. Por sinal, se nós olharmos a história da educação católica, com todo respeito, amor e carinho, excelência acadêmica não é diferencial para nós, ela é exigência. A educação católica sempre foi vista como o quê? Como uma educação exigente. Então, a exigência acadêmica, a excelência acadêmica, que compõe uma das partes do projeto de vida, para nós, ela é o mínimo. E se for só isso, nós estamos deixando o máximo de fora. Aprendizagem ao longo da vida. Se nem nós aguentamos ficar muito tempo aqui sentados, porque dói o corpo, e dói a alma, e dói tudo, imagina um menino de 7, 8, 9, 12, 15 anos. Mas quem diz que matemática não se aprende fazendo conta? Quem diz que português não se aprende escrevendo e lendo? Mas eu posso escrever, ler e fazer conta de diversas formas. Quem disse que artes, educação física, filosofia, sociologia não são importantes? Opa! Está na escola errada. Porque o corpo, ele é sistêmico. E é comprovado que quando esse aluno tem uma aula de esporte, ele volta para a sala de aula muito mais apto cognitivamente para uma aprendizagem significativa. Música, teatro, dança, capoeira. Isso faz bem para a alma e tem fundamentação teórica disso. Dialogue com os interesses juvenis. A gente faz aula para atender o que foi pedido pela coordenação. Porque eu tenho que cumprir uma matriz. Mas será que a gente se coloca no lugar do outro para ver como é que o outro aprende? Às vezes não dá nem tempo, não é verdade? Permita a personalização. O ensino do século XXI e a Base Nacional do Ensino Médio está falando tanto de itinerários formativos. Eu ouvi ontem no MEC uma palavra que eu falei, nossa, que diferente. Precisamos de um ensino que seja fluido. Eu tenho medo. Por que eu tenho medo? Porque eu não conheço. Mas a gente precisa pensar mais no outro, nas pessoas que estão dentro da sala de aula, e aí sim pensar nesse desenvolvimento de competências. Então, na verdade, gente, o que nós estamos falando até agora é pensar a Base Nacional como um curricular, nada mais, nada menos é conhecer um documento que é normativo, que nós vamos ter que seguir, que vai influenciar diretamente os ciclos de aprendizagem. Inclusive os nossos ciclos, porque nós aprendemos como na escola da disciplina. Nós aprendemos português, matemática, história, geografia, ciências. Ao longo da nossa formação, lá na faculdade, a gente aprendeu muito mais a teoria do que da aula. Inclusive, para os especialistas, as aulas de didática e de metodologia nem sempre eram as preferidas. Porque a nossa formação vem dizendo o quê? Você tem que ter um sólido conhecimento da sua disciplina. E para os pedagogos, eu falo porque sou da área, houve, ao longo dos anos, uma perda enorme nos cursos de pedagogia. Porque antigamente, nos antigos institutos de educação, os meninos, as meninas aprendiam a dar aula. Aí depois a gente aprendeu a teoria pedagógica nas faculdades. Hoje, a gente não sabe nem se está aprendendo a dar aula, nem se está aprendendo a teoria. A gente está ali no limbo. Falam para nós assim, você tem que usar metodologias ativas, mas eu estou aqui passando slide. Então,
o que está sendo cobrado de nós na base é que a gente tente alcançar um desenvolvimento de resultados, e aí melhores resultados no PISA, no Programa Internacional de Avaliação, melhores resultados na aprendizagem dos nossos alunos, e aí eu vou pegar alguns índices. Hoje no Brasil, a maioria das nossas crianças, e eu diria que são 70% pelo último censo, não conseguem vaga na creche. Mas é obrigatório a partir dos 4 anos. Beleza. 65% dos nossos alunos não conseguem entrar com 4 anos na educação pública, dependendo da região. O nosso índice de alunos que vão para o ensino médio, hoje, apenas 80% dos nossos jovens que ingressam no ensino médio concluem o ensino médio na idade correta. Esse é um panorama geral do nosso país. Então a gente precisa melhorar a educação? Bastante. A gente precisa melhorar a formação de professores inicial? Muito. E a continuada também, porque muitas vezes as nossas jornadas pedagógicas, elas são demagógicas. A gente vem para receber informação que poderia ler no e-mail. E a gente não conversa no componente, na área, não planeja junto, não pensa de forma sistêmica. Então, a base nada mais, nada menos está nos provocando a colocar esse aluno como centro, como protagonista, como aquele que participa, experimenta, analisa, conceitua, reformula, reflete, planeja e aplica. Por quê? O planejamento é feito por quem? Pelo professor. Mas e o aluno, onde que está nisso? A base nacional, ela não é impositiva enquanto a metodologias, mas ela provoca a gente pensar em metodologias integradoras. Então, hoje, muitos dos nossos alunos sabem mais de tecnologia do que nós mesmos. E como a tecnologia pode nos ajudar? Eu proíbo o celular na sala de aula, mas eu poderia estar fazendo um webcast com celular. Eu teria menos problema e potencializaria. Só que às vezes eu não faço porque eu não sei. O que é a sala de aula invertida, por exemplo, que agora está na moda, né? Na educação superior se fala da sala de aula invertida, agora se fala também da possibilidade da sala de aula invertida na educação do ensino fundamental. Bom, a primeira coisa que o MEC coloca, quando ele esclarece sobre a base, olha, como nós temos um país muito grande, com áreas extremamente difíceis de acesso à escola, a gente quer trazer a educação à distância também para o ensino fundamental e médio, principalmente para o médio. Aí a gente fica apavorado. Ai, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? É muito simples. Ele pensa o quê? E eu não estou dizendo que isso vai concretizar, porque cada realidade é uma realidade. Mas proposições que já existem nas escolas particulares dos grandes centros. O professor tem um blog com o aluno, um espaço virtual. Lá ele posta os textos das aulas, lá ele posta os exercícios, não tem mais que mandar para o menino fazer em casa tal atividade. Está ali tudo dentro daquele espaço. Aí ele coloca, olha, tal dia, tal hora, a gente vai fazer um fórum sobre o texto sobre células. Aí o menino vai lá na casa dele, no tablet ou no clube, onde ele estiver, ele vai acessar o blog e vai responder naquele dia. Tal hora a gente vai fazer uma videoconferência. Ele vai lá e participa de uma videoconferência. Traga o texto X lido. Ele vai lá e traz o texto X lido. Chega na sala de aula, ele vai para onde? Para a prática. Aí ele vai para os trabalhos em grupos colaborativos. Ele vai exercitar e o professor vai tirando as dúvidas. O menino apresenta aquilo que ele estudou. Só que isso também é uma mudança com o aluno. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente começa com a sala de aula invertida, e aí que eu falei, cuidado com os modismos, se eu não sei, muita calma, o
pai vai chegar na escola e falar assim, o meu filho está vindo para a escola para quê? Ele não está estudando na escola, ele está tendo que fazer em casa. Então, a sala de aula invertida é bacana? É bacana. É uma metodologia? É. Mas tem que saber fazer. A família tem que saber como é que está sendo construído isso. A BNCC fala da sala de aula invertida? Fala. Ela fala de metodologias ativas. O que são essas metodologias ativas? Gente, elas têm base lá em Dewey, nas concepções pedagógicas, de colocar um menino para fazer. Ela fala de que a gente trabalhe por projetos, por uma aprendizagem que seja colaborativa, que a gente forme leitores e produtores de texto, que trabalhe por situações problema, que o professor seja uma presença pedagógica. O que é essa presença pedagógica? A pessoa que faz a mediação, a pessoa que coloca o aluno para aprender. Porque onde que é o lugar do menino aprender? Na escola. Se eu chegar com um aluno que não aprendeu e falo para a família, olha, ele precisa ir para o reforço. Cuidado. Ele precisa para o reforço, então o que nós demos conta aqui? E o que a gente não deu conta? Então, nada mais, nada menos, essa base nacional comum curricular vai falar 2 pontos importantes. Primeiro, o aluno precisa ser ensinado a ser estudante e estudar. Segundo, ele aprende dentro e fora da escola. E terceiro, ele precisa ser protagonista desse processo. Ser protagonista não é entregar a educação para ele, filho, vai com Jesus, meu filho. Ele precisa de um professor. Então, em nenhum momento a base está falando, joga o professor fora, não precisa contratar mais, vamos fazer tudo à distância. Em nenhum momento ela coloca isso. Ela só dá luz ao papel do professor como aquele que faz a mediação pedagógica, aquele que procura alternativas para um ensino personalizado. Então, o que é essa base, afinal de contas? Vamos ser claros? É um documento normativo, é uma norma. Norma tem que ser seguida. Não gostei, não concordo, discordo. Ok, vai seguir. Vai seguir porque é um normativo. Mas é um normativo que, quando a gente vai ler, ele está falando de quê? De direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para as crianças. Ele pretende ser, não vai ser, o salvador da educação, porque nenhum documento é isso. Quem faz a educação é gente. E, infelizmente, nós ainda não aprendemos a ser solidários com nós mesmos. A rede pública não trabalha com a rede privada, o Estado não conversa com o município. E aí a gente tem uma série de questões estruturais. Só que, independente disso, nós temos que pensar que quando a gente forma um professor na rede particular, ele também trabalha muitas vezes no Estado e no município. Quando o Estado e o município formam um professor, ele também trabalha onde? Na rede particular. Então, se a gente conseguir, pelo menos no nível das escolas católicas, conversar entre nós, seremos menos predadores de nós mesmos. O que você está falando, Roberta? Às vezes chega na minha escola uma criança ou um jovem que veio da escola XYZ, que também é católica. Aí eu acolho e a mãe veio e falou isso, aquilo. Nossa, porque ela não estava feliz. Aí a gente, nossa, é mesmo, mas pode ficar tranquila, aqui a senhora vai ser melhor acolhida. Você está falando do colégio vizinho, que não é seu concorrente não, meu amigo. Ele é católico como você. Então, pelo menos entre nós, a gente tem que ter sinergia, tem que acolher, formar junto, para que nós, professores, sejamos reconhecidos sempre como os melhores, e os nossos estudantes fazendo a diferença na sociedade. E a base, onde entra isso? Como um documento. A base não é o currículo. Tem gente que está fazendo agora preparação de base.
A gente pegava as habilidades, competências do Enem ou dos programas de avaliação seriada, dividia o primeiro e o segundo ano com elas, terceiro ano dá-lhe revisão, vamos para a prova. Aí agora tem gente que está fazendo Base Nacional Comum Curricular de currículo. Pega as competências e habilidades da base do ensino fundamental ou os direitos de aprendizagem do infantil, divide nas séries e pronto, está pronto que eu vou dar. Gente, a base é o mínimo. Ele é o mínimo. É aquilo que é essencial, é aquilo que eu não vou poder abrir mão, é aquilo que o aluno aqui em Teresina, ou se ele mudar lá para Porto Alegre, ele vai ver, porque é o mínimo. A gente faz o mínimo, a gente tem que fazer o máximo, o mais. Então, o currículo da escola é que faz a diferença. A base é somente o rumo, é onde eu quero chegar, é onde eu vou chegar. Agora, eu vou chegar só na base? Não, eu vou chegar muito além. Por que a base foi homologada? Porque a gente precisa ter as nossas crianças na escola, e uma escola de qualidade social. Não dá mais para a gente ficar olhando para os nossos alunos chegando num 6º ano semi-analfabeto. Eles precisam ter uma aprendizagem que seja significativa. E aí eu estou falando de país. A base não pode ser uma política de partido, ela vai ter que ser uma política de nação. Senão nós professores, vamos continuar sofrendo, porque joga na nossa mão e vai fazer o gol. Se você não fizer o gol, você está fora. E os nossos alunos também, porque eles vão continuar saindo da escola semi-analfabetos. Ah, mas na minha escola é particular, não tem isso. Ok. Então, preparemos melhor os nossos alunos nas nossas escolas, porque a maioria dos políticos que nós temos vieram de escolas nossas. E depois a gente reclama deles. Então, alguma coisa falhou na construção deste sujeito. Quais são os fundamentos pedagógicos que ela vai falar? Ela vai falar em competências e habilidades. E ela vai falar de áreas de conhecimento. Então, o que ela está dizendo, né? Que a gente precisa garantir uma aprendizagem mínima que realmente seja transformadora para essa criança e para esse adolescente, para essas juventudes. Que ele tem que se tornar competente. O que é competente? É preparar para o vestibular? É. É preparar para o Enem? É. É saber resolver uma situação lá na padaria da esquina? É. É saber resolver um conflito com um colega? É. É saber terminar um namoro e não ficar em depressão profunda? É. É saber usar um telefone com competência e não para fazer nudes e depois dar um problema danado, porque o pai vai lá na escola querendo saber quem é que estava com a foto da minha filha? Também. Então, a base nacional, ela não veio ser a salvadora do mundo. Ela só veio falar o seguinte: olha, vocês têm um rumo a seguir. E esse rumo não pode ser deixado de lado. Competência é operar conhecimentos. A partir do quê? De estruturas cognitivas. É a gente dar conta de resolver problemas. Para isso, eu tenho habilidades. O que é habilidade? É eu colocar em prática, é o saber fazer. Qual que é a base epistemológica de competências e habilidades que a base está usando? Perrenot. É novo, gente? Nós estamos estudando Perrenot, taxonomia de Bloom, há quanto tempo? Então, não tem nada de alarmante. Sem medo, gente, dá para ser feliz. Qual é o compromisso maior da base? A formação integral e a flexibilidade. Então, quando fala de formação integral e de flexibilidade, ela vem dizer o seguinte: olha, lá na educação infantil, no ensino médio e no ensino fundamental, a gente vai parar de trabalhar por disciplina. O que é disciplina? Cada caixinha de conhecimento. Eu dou língua portuguesa, só dou língua portuguesa. Eu dou história, só trabalho história. Eu dou biologia, eu só trabalho biologia. Eu estou na educação infantil, então eu vou brincar e só brincar. Então eu levo para o parquinho, entrego a Jesus e vai. Eu vou dar agora coordenação motora fina, então é só coordenação motora fina.
tradução, ela está falando, para de olhar segmentado, porque a vida é sistêmica. Então a gente precisa trabalhar por áreas de conhecimento, onde os componentes curriculares dialogam. Então o que quer dizer isso? Interdisciplinaridade. Eu sou especialista de biologia, mas eu dialogo com a química, com a física. Eu sou especialista da história, mas eu dialogo com a filosofia, com a sociologia, com a geografia. Eu sou especialista de português, mas eu trabalho dentro da área de linguagens. Eu uso a tecnologia, eu converso com as artes. É isso que ela vem trazendo para nós. E, na verdade, ela faz um alinhamento, porque a área de conhecimento a gente já trabalhava no ensino médio. E aí ela vem colocando, não, vamos trabalhar a perspectiva da interdisciplinaridade desde a educação infantil. Então vamos puxar a área de conhecimento para o ensino fundamental e na educação infantil trabalhar os direitos de aprendizagem da criança, o seu desenvolvimento. E esses componentes curriculares, eles perdem as suas especificidades? Não, eu continuo tendo que saber muito bem o meu conteúdo. Como é que o moço falava ontem? Conteúdo, né? Conteúdo. Eu continuo sabendo muito bem o conteúdo, mas eu não sou fechado apenas nele. Eu consigo conversar com as outras disciplinas, porque é isso que é o mundo. Nesse sentido, qual que é a estrutura da base? Ela traz 10 competências gerais. Aí, dicas da tia Roberta. Agora é a hora de muitos assessorias, né, consultorias, as IAs. Então, eles vão chegar aqui e vão falar assim, irmã Graça, eu tenho a solução dos seus problemas. Olha só, irmã Graça, a senhora vai me pagar uma bagatela de R$40 mil e eu venho todo mês aqui ajudar a senhora a construir a sua proposta pedagógica a partir da base, porque eu já tenho tudo pronto. Tenha medo disso. Ou então vai chegar e falar assim, olha, já estou com o meu material todo pronto, pode comprar de mim que está sucesso. Muita calma nessa hora, principalmente do ensino médio, a gente não tem nem as habilidades. Ou então vai chegar, e isso é muito, eu não sei aqui em Teresina, desculpa, eu não conheço muito a realidade daqui, mas o que eu vejo no Brasil. Em Brasília é assim, tem um outdoor, matricule seu filho, porque aqui nós somos a base. Como assim? A base é normativa, a base é para todos. Então, qual é o momento agora? O momento agora é de estudo, porque a implantação da base começa somente em 2019. Então, não posso ficar deitada em berço esplêndido, porque aí vai ter eleição, e aí vai mudar o governo, e aí tudo isso vai de água para baixo. Ok, pode acontecer? Pode. Mas o que eu tenho que saber? Hoje, é preciso mudar a educação brasileira? É. E é meu dever de educador cristão. Então, o que eu posso fazer hoje de concreto? Primeiro, garantir que a minha escola seja uma escola em pastoral. Porque aí eu estou garantindo as competências socioemocionais. Pastoral não é o pastoralista. Pastoral somos cada um de nós, quando nas nossas disciplinas nós trabalhamos com eles valores, emoções, sentimentos e a integralidade. E todos os nossos componentes dão conta de fazer isso todos os dias. Segundo, antes de eu me debruçar na base, eu tenho que me debruçar na minha proposta político-pedagógica, que é a identidade da escola. Quem é a minha escola? Que escola sou eu? Quem que eu formo? Aí depois eu vou nos documentos normativos, eu vou na base. Então, o que eu tenho que garantir como direito de aprendizagem? Quais são os campos de experiência? Lá no fundamental, quais são as áreas de conhecimento? Eu vou olhar a minha proposta pedagógica a partir das competências gerais da base. E aí, a partir dessas competências gerais, é que eu vou adequando
a minha proposta pedagógica, os meus planos de ensino e as atividades de sala de aula. É um processo para pelo menos, no mínimo, 2 anos. E quando é que o MEC vai cobrar isso? A partir de 2020. Então, muita calma nessa hora, gente. Porque senão, algo que pode ser bom, a gente joga pelo ralo, porque faz no modismo. Tá? Mas também não posso ficar deitada em berço esplêndido, porque aí o berço vira e a criança cai. Então, como é que está organizada a educação infantil? Primeiro, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Aí, o que é falado na Base Nacional? Quem já estudou a parte da educação infantil? Então, próxima semana pedagógica tem que estar lá. A gente só dá conta de falar daquilo que a gente conhece, estuda. Senão a gente fala aquilo que falaram para a gente. E aí pode virar telefone sem fio. Lá na educação infantil, eles vão falar o seguinte, olha, educação infantil é um momento da criança de aprendizagem e de desenvolvimento, a partir do brincar, do conviver, isso são direitos. Então, lá na educação infantil, eu reprovo? Não. Eu faço prova? Não. Eu digo que a criança está apta ou não apta? Não, porque ela está sendo desenvolvida em competências e habilidades infantis, cognitivas e socioemocionais. Então, na educação infantil, está muito equivocado quando eu chego e falo assim: ah, eu vou deixar com a tia, porque a tia vai brincar com ele. O brincar tem uma função pedagógica. Levar para o parquinho, entregar Jesus e vai, não é uma atividade pedagógica. Agora, levar para o parquinho, observar a coordenação daquela criança, fazer anotações do desenvolvimento dela, como que ela convive com o outro, quais são as dificuldades que ela tem ali, e trazer isso para as atividades de sala de aula, isso é uma atividade pedagógica. Então, o professor de educação infantil não é recreador, ele tem que ser muito respeitado. Porque quando ele faz uma péssima educação infantil, ele vai ter grandes problemas lá no ensino médio. É a base. A alfabetização e letramento começa onde? Na educação infantil. Então, a base, ela vai pegar esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e vai usar um pensamento piagetiano. Ela vai dividir em anos, então de 0 a 1 ano e 6 meses. O que eu consigo, a partir dos campos de experiência, desenvolver com essa criança? De 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. De 4 anos e 5 anos e 11 meses. E ela fala, olha, essa divisão é piagetiana, é cognitivista, mas ela é flexível. Então não está engessada. Quando eu trabalho com o ensino fundamental, ela trazendo para o ensino fundamental a concepção que a gente já trabalhava no ensino médio, que é das áreas de conhecimento, as competências específicas da área, aí ela elenca os componentes curriculares e as competências específicas de cada componente. Ela usa a LDB, dizendo o que pertence aos anos iniciais, que é do 1º ao 5º, e o que pertence aos anos finais, que é do 6º ao 9º. E aí ela vai dizer quais são as unidades temáticas que eu tenho que dar conta. Então aqui tem, ela não diz qual é o conteúdo que você vai dar conta. Ela diz a competência, a habilidade, a autonomia do professor, da autonomia do currículo, de dizer qual é o conteúdo que eu vou dar conta a partir daquelas unidades temáticas. Quais são os meus objetos de conhecimento e como é que eu tenho que pôr em prática. E o ensino médio? Aí isso foi o bochicho da semana, né? Porque a mídia, quando ela traz, ela tem que causar. Tem que se espalhar e ninguém pode juntar. Porque é bom causar. Então, o que saiu na mídia? Atenção. Professores serão demitidos. O ensino médio é apenas português e matemática. O restante vai ser interdisciplinar. Foi um pânico geral e terror. Meu Deus, só vai ter aula de português e matemática. Não foi assim que saiu?
Aí, caos e pânico. Qual vai ser a minha carga horária em 2019? Foi assim ou não foi? Não, isso não aconteceu aqui, né? Ou então assim, terrorismo e pânico. É porque é bom fazer sangrar, né? As pessoas ficam mais emocionadas. Gente, nós estamos no ano eleitoral, tem que fazer sangrar para o povo votar. Cuidado, muita calma nessa hora. Bom, o que na verdade foi, e a gente vai estar mostrando para vocês, tá? Na verdade, o que o MEC trouxe, e eu não estou defendendo o MEC não, viu gente? Eu só estou trazendo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Na verdade, tá ruim porque é uma foto que eu tirei escondido, tá gente? Que não podia, mas eu tirei. Mas é pro bem pode. Tá? Daqui a pouco vai estar aí anunciado. Eu fiz um furo de reportagem. Na verdade, o que eles vão trazer são as competências e habilidades de língua portuguesa e de matemática. E só. E vão falar que história, geografia, biologia, física, sociologia, enfim, que esses componentes curriculares têm total liberdade na construção das suas competências e habilidades. E que o MEC, enquanto base, não vai definir os itinerários formativos. Quem vai definir os itinerários formativos são as redes. Redes privadas, redes estaduais, redes municipais. Então, tradução. Quem vai normatizar é o Conselho Estadual de Educação. Então, a partir de 2019, eu não preciso mais ter biologia? Em nenhum momento eles estão falando isso. Eles estão falando aqui, a base. A base não é onde a gente quer chegar, não é o rumo? Então, eu tenho competência e habilidade de português e matemática que vão ser cobradas nas avaliações. Que avaliações? Primeiro, no SAEB. Sistema de Avaliação de Educação Básica, que a partir do ano que vem é obrigatório para todas as escolas. Então, senhores diretores, no orçamento vai ter que garantir o valor do SAEB, porque não vai ser mais um convite, vai ser obrigatório. E lá no SAEB, eles vão cobrar do ensino médio o quê? Português e matemática. Estão errados? Não. Olha os nossos índices de português e matemática do ensino médio. São sofríveis. Mas então está potencializando, está valorizando o português e a matemática e dizendo que o restante não presta. Ninguém falou isso. Só está falando que lá no SAEB vai cobrar português e matemática como componente-chave de aprendizagem. E o Enem? Especulação, não está definido nada. A gente esteve com a Maria Fini, que é a diretora do Enem, do INEP, e ela falou assim, olha, estão especulando. A gente vai ter que fazer nova matriz do SAEB, que vai ser em cima da onde? Da base. A gente vai fazer nova matriz do Enem, que vai ser em cima da onde? Da base. Então, uma coisa tem certo. O Enem vai cobrar português e matemática. E os itinerários formativos, o Enem vai cobrar? Só Jesus sabe. Porque não está decidido ainda. Mas eu sou do infantil, não me interessa. Interessa, sabe por que interessa? Porque você também tem que seguir a base. Você não vai dar só a base, mas vai ter que garantir. Então, a gente só consegue dar conta de entender isso quando a gente estuda. As meninas e meninos da educação infantil, eu tenho que saber de cor salteado 3 vezes o Pai Nosso, Ave Maria e os direitos de aprendizagem da criança. Quais são os direitos? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. A partir desses direitos é que eu desenvolvo as aprendizagens nos campos de experiência, porque a criança precisa aprender por meio de experiências. O eu, o outro, o nós, o corpo, gestos e movimento, traços, sons, cores e formas, oralidade escrita, espaços, tempos, quantidades. Gente, olhem todos aqui, por favor. Acorda, Jesus! Quando eu estou falando de oralidade escrita, eu estou trabalhando a língua portuguesa e as linguagens?
Estou. Quando eu estou falando espaços, tempos, quantidades, relações, transformações, estou trabalhando as ciências? Estou. Quando eu estou falando eu, o outro, nós, estou trabalhando a história? Estou. Então, na verdade, na educação infantil, a gente está falando de áreas, só que dentro de processos de direitos. Mudou do referencial curricular nacional da educação infantil? Não. Então precisa ter pânico? Não, precisa sistematizar. É diferente. Quando eu coloco aqui que a base me traz, né, uma sequência de aprendizagens, tá? Isso tanto na educação infantil quanto no fundamental e no médio. Eu estou falando que eu tenho que trabalhar habilidades básicas, operacionais e globais. E que na maioria das vezes a gente acaba fazendo um planejamento, mas isso só acontece comigo, tá? Não acontece com vocês não. Para entregar na data certa e não faz um planejamento reflexivo de estudo, de dialógico com os outros pares. Então aqui ele traz, por exemplo, dentro do campo de traço, som, cores e formas, o meu objetivo de aprendizagem para uma criança, para um bebê de 0 a 1 ano e 6 meses, é explorar sons produzidos com o próprio corpo, com objetos. Ele dá conta de explorar? Dá. Pega o bebê e fica batendo no corpinho, batendo palminha. Ah, isso não quer dizer nada? Quer. Eu estou desenvolvendo uma série de processos cognitivos com essa criança. Aí essa criança está mais velha um pouquinho, são as crianças bem pequenas. 1 ano, 7 meses, 3 anos e 11 meses. Ela já não vai só explorar, ela vai criar. Olha a mudança de habilidade. Ela vai criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais. Para acompanhar ritmo, é a bandinha. Todo mundo faz bandinha na escola. Aí vem uma palavra-chave que a Base Nacional vai cobrar da gente: intencionalidade pedagógica. Não é fazer projeto por projeto. É saber o que está fazendo, qual é a intenção daquilo. Crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Aí ela já não explora e cria, ela utiliza os sons produzidos por materiais, objetos, instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenação, festa, música. O pai adora ver o menino dançando na festa junina. Eu posso fazer uma dança pela dança, eu posso fazer uma dança com intencionalidade e está desenvolvendo competências e habilidades. Eu peguei o exemplo da educação infantil, mas isso é exatamente igual aonde? No fundamental, anos iniciais e finais, e no médio. Só que no médio, eles vão trazer isso de quem? De português e de matemática. Aí eles vão trazer as competências gerais das áreas. Então, as competências e habilidades gerais das linguagens, das ciências naturais, das ciências humanas, sociais aplicadas, da matemática e do ensino tecnológico, da educação tecnológica. Mas ele não vai trazer a competência e a habilidade da biologia, da física, da história, da geografia. Não. Por quê? Porque a base está falando da interdisciplinaridade. Então, eu tenho competências e habilidades da área. Da área. Por quê? Porque cada sistema vai desenvolver a sua área de conhecimento. Posso continuar tendo os componentes, os componentes física, química, biologia? Posso. Posso trabalhar de uma outra forma por área de conhecimento? Posso. Posso ter uma parte em educação à distância e outra parte presencial? Posso. Depende do quê? Da normatização dos conselhos estaduais de educação. Então, agora é a hora de mudar o ensino médio? Não. Agora é a hora de eu mudar totalmente o trabalho do ensino fundamental e infantil? Não. Agora é a hora de alinhamento. É a hora de estudar o documento, conhecer o documento, ir para o nosso documento, que é a nossa identidade, que é o currículo e a proposta pedagógica, e aí sim fazer as modificações. Então, como é que ficou o ensino médio, em primeira mão para vocês?
O primeiro estado que está recebendo é o Piauí. Todo o ensino médio parte de onde? Das competências gerais, das 10 competências. Que são as mesmas 10 do infantil e do fundamental. Então, olha o que eu falei no início da nossa conversa. Se eu vou alinhar minha proposta pedagógica, eu tenho que alinhar a partir de onde? Das 10 competências gerais da base. Mas é só isso? Não. Eu vou fazer o meu currículo. Esse material vai ficar para vocês, tá, gente? Depois, quem quiser pode pegar. Aí eu vou ter as competências específicas das linguagens. Só que preste atenção aqui, os professores de linguagens. Eu vou ter habilidades da área de linguagens, língua inglesa, português, artes, educação física, mas eu vou ter habilidades de língua portuguesa. Então, foi a única área que eles subdividiram, colocando habilidades específicas de português. Por quê? Porque português é a língua oficial. Então, ela tem que ter aqui questões específicas. Mas, na área de linguagens, ela também aparece dialogando com os outros componentes. Matemática é alfa, ômega, beta, tome-lhe Jesus. A matemática, ela é um componente curricular, mas é uma área de conhecimento. Então, ela tem as competências e habilidades da matemática. Ciências da natureza tem as suas competências específicas. Vejam que todas as competências específicas nasceram da onde? Das competências gerais. Então, uma grande preocupação do documento normativo da base é que o médio dialogue com o fundamental, que dialogue com a educação infantil. Então, todo o documento da base, leiam, o infantil tem um capítulo só falando sobre a transição do infantil para o fundamental, anos iniciais. Depois tem um capítulo todo falando sobre a transição dos anos iniciais para os anos finais, e vai ter um capítulo falando dos anos finais para o ensino médio. A mesma coisa com as competências específicas de ciências humanas sociais aplicadas. Tem as competências específicas, depois as habilidades dessas competências. Então, o que é importante que a gente saia daqui sabendo? A base tirou a autonomia dos professores? Não, mas deu um caminho. Vou sair de Teresina e vou para Recife. Segue essa estrada. Agora, o que você vai fazer nessa estrada é uma opção de quem? Da escola. Isso é importante que a gente saiba. Ela vai modificar o nosso país quanto documento normativo? Vai. Começando pela formação dos professores. Lá na faculdade, a gente trabalha a formação por interdisciplinarmente, de forma contextual e também em áreas? Não. Lá na faculdade, a gente forma em história, a gente forma em geografia, a gente forma em pedagogia. Então, vai mudar lá? Vai ter que mudar. Antes de ontem, quinta-feira, no Conselho Nacional de Educação, já estavam discutindo as diretrizes curriculares das licenciaturas, que mudou há 3 anos e vai sofrer mudança de novo, porque ou muda, ou senão não atende à formação da base. Nós, escolas católicas, a gente pode fazer uma opção, cada um no seu quadrado. Então, cada um vai chamando os seus assessores separadamente, vai pagando e vai formando na formação continuada, porque a gente vai ter que aprender a trabalhar com metodologias ativas, vai ter que aprender a como trabalhar com a base. Isso não quer dizer que a gente nunca mais pode usar a nossa metodologia. Ninguém falou isso. Tá? Ou a gente junta forças e forma o nosso grupo de professores especializados que fazem a diferença. Porque temos uma missão única, não somos predadores de nós mesmos. Então, formação inicial e continuada, a modificação. Isso é imediato.
Regime de colaboração. Aqui entra o problema. Se vocês falarem assim, Roberta, onde que isso pode babar? É no regime de colaboração. Tipo, o Estado não conversa com o município, ou o partido político do Estado é diferente do partido político do federal. Aqui começa o problema. Eles estão fazendo um esforço muito grande para que isso não aconteça. Os problemas políticos, políticos partidários. Então, eles fizeram essa reunião em São Paulo agora, com representação das secretarias de Estado. Cada estado vai ter um coordenador de implantação da base e cada área de conhecimento vai ter um coordenador de área. Essas pessoas vão começar a receber, a partir de abril ou maio, uma gratificação de R$ 1.200 a mais no salário, para que elas sejam multiplicadoras, aplicadoras, enfim, que elas treinem o pessoal da rede estadual de educação. É a forma que eles encontraram para capacitar a rede, que é uma rede grande. Tá? Nós, escolas católicas, a gente não vai fazer essa estratégia porque não nos cabe, mas a gente pode fazer, como fizemos no DIANEC, de juntar forças para estudar. E não precisa ser só um estudo presencial, a gente pode fazer um programa de estudos. Tá? Matrizes de avaliação. Então, isso também é mudança de 2018 para 2019. Mudança na ANA, na Avaliação Nacional de Alfabetização, mudança no SAEB, mudança no Enem. Já está pronto? Não. Vai começar? Já começou. Vai ser em cima do quê? Da base. E materiais didáticos. A gente brinca que as editoras estão tudo com os cabelos em pé, né? Porque elas precisam vender os materiais, elas têm um programa nacional do livro didático, que é uma das maiores fontes, né, de compra de materiais. Só que esses materiais vão ter que atender o quê? A base. E aí vem a dor de cabeça, que o pessoal da FTD está privilegiado, vai receber a informação hoje, em primeira mão. Podem contar para os colegas dos outros estados. Gente, quem disse que eles vão ter que produzir material de ensino médio, português, matemática, história, geografia e ciências? Quem disse? Porque a base está falando de quê? De área. Então, eu posso, por opção, fazer o meu ensino médio por área de conhecimento e projetos. O material atende? Vai ter que adequar. Então, os meninos vão ter problema. Por quê? O MEC já vai fazer um seminário, isso é bom vocês saberem, levar, vai fazer um seminário com as produtoras de livros de material didáticos, para mostrar que a base é flexível. Então, que os materiais que já tem vão precisar ser revistos. E eles vão ter que correr contra o tempo, porque eles têm processo de seleção para dar conta dos planos nacionais. Então, vejam, está tudo pronto e acabado? Não, gente, nós estamos começando. Tá? Começando esse caminho. Então, a estrutura a gente mostrou para vocês, da base. O que muda com o ensino médio? Muitas escolas brasileiras ainda trabalham com 800 horas, uma média de 1.000 horas no ensino médio. Nós aqui trabalhamos muito mais. Eu vejo que quando eu vim aqui, tinha escola que trabalhava domingo, né, sábado. Né? Então, enfim, o que eles estão dizendo para nós, gente? Olha, a meta é que a gente tenha aqui 60% do que é dado da base e os outros 40% dos itinerários. Então, o nosso currículo é muito maior do que a base. A nova lei do ensino médio, ela quer trabalhar pelas áreas de conhecimento, garantindo o quê? 1.800 horas. 1.800 horas é o quê? É a base. 1.200 é o quê? São os itinerários. Ah, eu preciso fazer um itinerário só de matemática. Posso? Posso. Mas preciso fazer só isso? Não. Eu posso ter um itinerário em que eu trabalhe com a área de matemática e ciências da natureza junto.
A base não fala dos itinerários, ela fala só das áreas de conhecimento. Então, o que ela quer? Que o ensino médio seja mais atrativo e que ele realmente prepare para o mercado. Então, que esse aluno possa escolher uma profissão ou que ele, se ele quiser, dar continuidade ao ensino superior na sua educação. Então, o novo modelo de ensino médio, ele vem com o seguinte jargão: projeto de vida. Esse aluno do ensino médio vai ter que ser preparado para começar a pensar no seu projeto de vida. Pensar em que sentido? O que eu quero fazer da minha vida? Como pessoa, academicamente, profissionalmente. Por isso que fala da importância do ensino médio preparar para a gestão de si, para a gente não ter o aluno passando no primeiro lugar de medicina da melhor universidade do Brasil, botando fogo num índio que está dormindo na rua. Que esse menino do ensino médio faça a gestão do seu conhecimento. Então, o que é a gestão do seu conhecimento? Que ele goste de aprender. Se ele não gostar, pelo menos que ele dê conta de aprender. E que ele tenha um projeto de vida, porque muitos dos nossos jovens, o projeto de vida deles se chama bebida, celular e drogas. Isso independente das condições sociais que ele tem. Enfim, que ele tenha ambição de futuro. Gente, muitos dos nossos alunos, eles só sabem o que os pais determinaram para ele nos próximos 5 anos. Depois, eles não imaginam o que vão fazer da vida deles. Por isso que a gente tem nas universidades tantos alunos que passam muito bem colocados e na metade do curso evadem, ou então mudam de cursos, ou então estão tão frustrados, tiram o diploma e falam assim: agora não exercem. Aí vem os questionamentos: mas será que no ensino médio ele não é muito novo para tomar decisões? Minha gente, nós tomamos decisões a vida inteira. Eu com 46 ainda estou tomando decisão. Então, o momento, a gente toda escolha tem seu ônus e tem seu bônus. Tem que ter calma, né? Só que ele vai também falar, lá na base do ensino médio, que esse aluno precisa de orientação vocacional, papel dos orientadores. E aí, eu acho que vem uma reflexão. Os nossos coordenadores que estão na orientação, eles estão resolvendo conflito ou estão ajudando o aluno a escolher projeto de vida? Qual é a estrutura que a escola tem hoje? A gente está resolvendo frustração do pai, mimimi do pai e da mãe, do menino, ou a gente está ajudando na construção do projeto de vida? São reflexões sérias que a gente precisa fazer. Que horas que a senhora pensou? Não, 10 horas não, já estou acabando. Então, o que muda, afinal de contas, gente? Eu vou focar no ensino médio, mas ele vai reverberar no fundamental e no infantil. Primeiro, nada está definido para o Enem. O INEP ainda está debatendo a questão das avaliações. Então, aluno do 3º ano vai fazer ANA, a Avaliação Nacional de Alfabetização. O que vai ser avaliado, gente? A base. O menino vai fazer SAEB? Vai. O que vai ser avaliado? A base. E médio também, só que a gente ainda não tem. Quando é que a gente vai ter a base do médio? Vou entregar agora, dia 31 de março, para o Conselho Nacional de Educação. Vão acontecer as 5 audiências de novo. Então, até setembro, mais ou menos outubro, eles já têm a base do ensino médio. 2019, começa as avaliações a partir da base. A escola tem que estar adequada, implantada até 2021. O livro didático, não necessariamente, o povo da FTD, leve essa informação privilegiada, não necessariamente será organizado por componente. Pode ser por projetos interdisciplinares ou por áreas de conhecimento. Gente, quem sabe trabalhar por área de conhecimento vai ser muito valorizado. Porque é fácil?
Não. Quem melhor trabalha hoje nessa perspectiva da interdisciplinaridade? A educação infantil. Parabéns, gente. Muito bom. Vocês vão ter que ensinar para o fundamental e o fundamental para o médio. Mas por que eles trabalham melhor? Porque eles têm melhores condições de trabalho. A maioria trabalha por semestralidade. Quando não trabalha por semestralidade, trabalha com projetos de investigação. E a gente do fundamental e do médio, a gente faz isso? Não, porque a gente tem que cumprir conteúdo, né? Aí a gente fala, mas o infantil não tem conteúdo. Tem sim. Tem. Só que elas foram chamadas para essa aprendizagem muito mais cedo do que nós. Então, aqui começa um diálogo na escola. O professor do médio tem que assistir a aula do fundamental e do infantil, e o do infantil tem que assistir a aula do fundamental e do médio, porque senão a gente não tem o conhecimento para fazer um trabalho interdisciplinar, que é muito exigente, mas muito exigente. Não haverá base nacional para os itinerários formativos. A base define aprendizagens essenciais no âmbito das 1.800 horas. A flexibilidade deve ser tomada como princípio obrigatório. Tem consultor já desenhando itinerário formativo para as escolas. Cuidado! Muita calma nessa hora, gente. Porque daqui a pouco você está desenhando uma coisa que você mesmo não vai dar conta. Existem boas experiências, o sistema 5S já está trabalhando, algumas escolas também já têm feito algumas experiências, mas nós não podemos esquecer qual é a nossa missão, qual é o nosso DNA. Não haverá especificações de itinerários e nem o ensino médio se resume às 1.800 horas. Nós temos 3.000 horas de ensino médio. Qual é o grande desafio, gente? É escolher o itinerário. Qual é o itinerário que a gente vai usar? É esse o grande desafio. As competências que nós trabalhamos lá no infantil, fundamental e médio, elas se referem às habilidades. Para cada competência, a gente precisa traduzir quais são os objetos e as temáticas que elas trazem. Porque senão a gente usa a competência de forma equivocada. E o que guia toda a base? As 10 competências gerais. Cada área tem a sua competência. Isso não quer dizer que as áreas não dialoguem. E é necessário que a gente entenda que o currículo não é a base e que a base não engessa, ela apenas mostra o caminho. Então, onde que a gente vai trabalhar as especificidades? É lá no nosso currículo. A base, ela é muito menos ampla do que o currículo. O currículo é muito maior do que a base. A base, ela vai trazer só o que é aprendizagem que tem que ser adquirida. E as redes vão poder adequar-se da forma que acharem melhor, mas a partir do quê? Da normatização. Então, não dá para tomar decisão sem o Conselho Estadual de Educação. Quais são os desafios, né, para a base e para o novo ensino médio? Então, vamos começar a botar o dedo na ferida. Primeiro, a privatização da educação básica. Grandes corporações, Croton, Soma, estão vindo para a educação básica e vindo pesado. Vindo de uma forma massacrante. As nossas escolas católicas do Brasil têm perdido alunos. E muitas vezes essa perda de alunos está na falta da identidade da escola católica. Nós temos que nos unir, garantir a nossa identidade e lutar no mercado. Aí nós estamos falando de cenário educacional. A gente tem professor da nossa escola que fala mal da escola na escola do outro. Então, como é que ele está na nossa escola? Temos que ser mais corporativistas para o bem. A Bíblia fala que a boa batalha é a batalha justa. Então, a gente tem que estar mais atento a isso. Qualificação do professor.
Gente, nós precisamos botar o dedo na ferida. Quem me disser aqui, estou pronto e preparado, eu tenho medo. Nenhum de nós está pronto e preparado. Professor que não estuda não consegue estar preparado. A gente vai ter que investir na qualificação inicial e continuada. E aí a gente tem que repensar as condições do professorado. Porque é muito difícil a gente estudar trabalhando 3 horários, manhã, tarde e noite, e trabalhando para sobreviver, não é nem mais para viver. Isso não é só salário, tá? Isso é pensar em projeto de vida. Lembram que eu falei? Como é que você está se enxergando? Precocidade da decisão do estudante. O aluno está fazendo uma série de opções, mas só que não é como aluno, é como ser humano. Nosso menino de 12 anos, às vezes ele tem uma vida sexual mais ativa do que eu de 46. Quais são as decisões que os nossos jovens e as nossas crianças estão tomando e tomando sem orientação? Isso não tem problema para a escola? Tem sim. Porque é na escola que ele passa a maior parte do tempo dele e é na escola que as coisas estão acontecendo. A base do ensino médio é por área de conhecimento. Então, ou nós vamos aprender a dialogar nas áreas, ou a gente vai ter problema. Adequar os itinerários à situação de Teresina. Onde que a minha escola está, aqui em Teresina, no interior? Qual é a clientela que eu tenho? Qual é a expectativa do pai? Eu vou ter que adequar esse itinerário. Autonomia discente e cobrança das famílias. Nós temos autonomia dentro de uma proposta político-pastoral pedagógica. Não dá para eu fazer o que eu quero da minha cabeça. Ou eu tenho clara a identidade da minha escola, a coordenação tem clara qual é a escola que ela trabalha, a direção tem clara qual é a identidade da escola católica, ou senão a gente vai fazer mais do mesmo, e do mesmo já tem muito. E a família, ela vai te cobrar. Então, ela precisa participar desse processo de construção do seu projeto político-pedagógico. Porque quando eles não conhecem, eles cobram de forma equivocada, como eu brinquei com as meninas ali na entrevista. As avaliações externas, elas vão acontecer, isso pode ser muito bom para o país, porque a ideia que se tem é que, como os resultados da escola particular normalmente são maiores, isso alavanque os resultados das escolas públicas. Porém, entretanto, todavia, se o meu colégio particular for mal nas avaliações externas, o pai vai estar no dia seguinte me perguntando: por que a escola está tão mal se eu pago tão caro? Então, é uma faca de 2 gumes. A gente precisa garantir, isso aí é uma questão muito mais de sistema, a equidade da escola pública. Então, que esse menino vai ter, primeiro, escola para estudar, porque o ensino médio com os itinerários, ele vai exigir uma reconfiguração das escolas do Estado. E segundo, que quando em todos os estados e municípios haja escola suficiente para eles. Porque nós temos ainda muitas cidades e estados que não têm escola suficiente. Tá? Complexidade de articular parcerias para o ensino técnico e os itinerários formativos. A escola católica tem que oferecer ensino técnico? Não obrigatoriamente. Mas podemos? Podemos. E quando a escola é pública, ela pode ter uma parceria, por exemplo, com uma escola católica para oferecer um ensino de um itinerário de técnico? Poderá. Então, são algumas situações que a gente pode costurar. A gente tem que pensar nos recursos, na infraestrutura, porque quando a gente fala de ensino interdisciplinar e contextualizado, a gente está falando de espaços-tempos de aprendizagem. Então, educação integral não é escola em tempo integral, mas percebam que o país de vocação está caminhando para escolas de tempo integral, até porque para trabalhar naquela perspectiva de interdisciplinaridade área, é muito difícil trabalhar em 4, 5 horas. E aí a relação do infantil, fundamental e médio. Por quê? Porque não dá para a gente trabalhar segmentado, nós somos educação básica. O infantil não sabe o que o fundamental faz, o fundamental se fragmenta em 2 e o médio mais distante ainda. Isso não é educação básica, a gente precisa se ver como educação básica. Adequar a carga horária docente, a formação continuada, entender esses itinerários formativos a partir da produção local
local e, principalmente, ajudar os municípios com baixo número de escolas a implementar esses itinerários formativos. Aqui entra um papel social da educação. E aí a gente vai fechar com esse pequeno vídeo de 1 minuto. Vocês lembram que eu perguntei aonde está o nosso coração? Sim? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Ou como escolas católicas, nós nos unimos, estudamos a base, voltamos ao nosso projeto político-pastoral pedagógico e nos fortalecemos como escolas na nossa missão de educação de excelência e de evangelização, ou senão, nós seremos predadores de nós mesmos. Que a missão da evangelização nos fortaleça e que façamos a diferença, porque nós precisamos cuidar uns dos outros como cristãos. Muito obrigada.